Vocês estão muito histórico hoje. Meu Deus, vocês estão top, hein? Processo de clinkerização, que é um dos etapas que eu mais acho lindo. Pessoal, não tive o prazer de conhecer nenhuma fábrica. Geralmente, as fábricas de clinkerização da matéria-prima do cimento Portland, geralmente são colocadas estrategicamente perto das jazidas de calcário. Então, o clinker, que o cimento Portland é formado por clinker e o gesso. Tá? A gipsita, o sulfato de cálcio. Só para vocês saberem o que é colocado. É uma média de 95% de clinker, 96% e 4% de gesso. O gesso é usado para retardar a pega, para reduzir aí o tempo de endurecimento. Então, o gesso, que é o anidrita 2, que é uma fase do gesso, é colocado, esse anidrita 2, ele é um gesso de pega longa. Então, ele é colocado no cimento Portland para retardar a pega, para retardar o endurecimento, para eu consigo ter tempo e trabalhabilidade de lançar, né? Lançar na obra, colocar nos containers, né? Então, é usado o gesso, mas vamos falar da clinkerização, que na verdade o clinker, o cimento, ele é basicamente formado por calcário e argila, uma proporção de 80% de calcário, carbonato de cálcio, calcita, e 20% de argila. Na argila eu vou ter a sílica, a alumina, vou ter a ferrita e alguns óxidos de metais alcalinos. Uma proporção de 20%, 80%. Quando então geralmente essas fábricas de clinkerização, se não me engano, em Mogi das Cruzes tem uma unidade de mistura, mas é mistura. É a parte final. Vamos para a parte do clinker, que é esse cara aqui, ó. Uma pedrinha, que ela é calcinada a mais ou menos aqui, ó, 1450 graus Celsius. Então, eu vou pegar esse material, eu vou triturar essa rocha calcária, vou pegar a argila, vou misturar, vou homogeneizar. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, eu vou aquecer. Então, o que acontece? Vai estar entrando matéria e vai estar entrando energia. Qual que é a matéria? A matéria que é entrada é chamada de farinha cru. Farinha cru. Então, na verdade, ela é desidratada, né? Quer dizer, ela é misturada, argila e calcário, e são colocados em silos de não sei quantos mil metros cúbicos, e é chamada de farinha cru. Então, essa é a entrada da matéria. E aí, ela é entrada num forno circular aí, gigantesco, de diâmetro. Ele é um forno circular, de 4, 5 metros de diâmetro, que ele tem um certo de inclinação, e aí ele vai ser colocado, primeiramente, num processo de pré-calcinação em ciclones, para ele poder desidratar a água. A argila tem certa umidade, é o solo. A argila tem poros, então ela tem o solo. Então, o que acontece? Então, vai estar entrando aqui, ó lá, entrando a matéria-prima, vai estar entrando lá, fontes não, geralmente, né, esses fornos que chegam a 1450, ó lá, eles são, geralmente, utilizados materiais não renováveis. Então, para você aquecer, é usado aí carvão, petróleo, gasolina e gás natural. Então, está entrando material também não renovável. O que acontece? O processo é um processo energético exotérmico, ó lá. Ele vai ter um alto consumo de energia. Então, vai entrar a energia térmica da queima do combustível para aquecer os fornos e a energia elétrica consumida por todo o processo, para poder mover aí as máquinas. Então, vejam só que está entrando a matéria e a energia no processo. E o que acontece? No caso aqui, eu vou ter o produto, tá? Aqui embaixo, que é o meu clinker, que é formado por 4 elementos, que é o silicato tricálcio, C3S, silicato bicálcio, C2S, o aluminato tricálcio, C3A, e o ferro aluminato tetracálcio. Esses caras daí, pessoal, não me interessa agora, quando o pessoal for ter aula aí comigo, né? Pessoal, vocês vão ter aula comigo aí semestre que vem, quem for da civil,
Eu estou aprendendo também MMA, eu vou falar mais detalhadamente sobre esses caras. Esses caras aqui são os responsáveis. Quando eu jogo água no meu concreto, ele vai ser o responsável em ganhar a resistência à compressão e vai ter aí o aumento, o endurecimento do cimento, do concreto. Então, esses caras são responsáveis em endurecer o concreto, em ter aí a resistência à compressão. A mecânica, não sou eu que dou a matéria de ciências materiais. Aí eu dou depois matérias de construção mecânica para o pessoal da civil, da produção mecânica e mecatrônica local, que é laboratório, e dou MCC para o pessoal da civil local também. Vocês vão ter a aula de ciências materiais que eu dava antes aqui, mas é um professor de São Paulo, um tal de... não lembro o nome dele. Ok? Mas, pessoal, tá aqui, ó. Então, qual que é o problema lá? As altas emissões dos poluentes gasosos lá. Então, eu vou ter liberação do dióxido de carbono, CO2, efeito estufa, é o gás do efeito estufa, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, tá? Isso geralmente são o quê? São os resíduos da queima de energia do combustível. Ó. Esse combustível vai fornecer esses resíduos. É o processo de combustão, pessoal. Olha lá. Enxofre, nitrogênio, monóxido de carbono. Pra você ter uma ideia, a cada 1 tonelada de farinha cru, vamos preocupar com o processo. Tomou um quisuco? Você achou quisuco? Quisuco. Semana que vem eu vou contar a história do Barbieri, que até hoje, eu tenho 48 anos, eu conto pra vocês. Semana que vem eu vou contar a história pra vocês, que eu até... essa porra desse quisuco aí. Aconteceu um episódio comigo quando era criança, lá na minha escolinha de pré-primário, e eu conto a história que até hoje eu tenho pavor de palhaço, de bruxa e da jarra do quisuco. Semana que vem, pode chamar o papai, mamãe, o irmão, o primo, namorado, que eu vou contar essa história para vocês aí. Você fala de quisuco, é verdade. Até hoje tenho um pesadelo com essa merda do quisuco, aquela jarra. Semana que vem eu conto. Mas voltando, pessoal. Então, a cada 1 tonelada de farinha cru que é entrado lá, o problema é que o processo de produção de cimento é uma indústria muito safadinha, muito marvadinha. Olha lá, quase um pouquinho menos da metade da produção da farinha cru para o clinker gera o efeito, liberado o CO2, que é o gás responsável pelo aquecimento global. Então, lá nós, engenheiros, sabemos o processo. Então, o que é geralmente feito na produção do clinker? Olha lá. Então, geralmente, alteração da planta fabril. Então, na verdade, aqui, ó, o que nós chamamos de captura de carbono emitido. E outra coisa, pessoal, lá, o reaproveitamento de resíduos industriais e agrícolas para alimentação de fornos. Então, é usar, na base aqui, não usar esses combustíveis fósseis. Sim, é um gás tóxico para nós, exatamente. Ele é bom para fotossíntese, mas para nós ele é danoso. Mas olha só, a ideia, pessoal, é que você use fornos ambientais. A ideia é você criar um forno, é que nem o carro hoje, né? Nós temos aí o carro elétrico, nós temos o carro à base aí de biodiesel, que é essa a ideia. Então, qual que é a ideia? É que as empresas coloquem esses fornos usando produtos reaproveitados. Olha lá. Em vez de usar combustível só. É lógico que para a empresa, ainda, pessoal, energeticamente, todo o processo de combustão, de queima, ela é mais eficiência, tudo que é derivado do petróleo. Infelizmente, ainda é. Então, as empresas estão preocupadas na questão da eficiência energética. Mas a ideia é essa. Agora, o que eu vou contar para vocês, no processo de clinkerização aqui, ó, é o quê? É você minimizar o uso do clinker. Então, nós temos aí hoje cimentos com adições de escória de alto forno, então resíduo de alto forno, fabricação de aço, de material de calcário, filler calcário, material vulcânico. Então, nós temos os cimentos chamados cimentos de alto forno,
cimentos de pozzolanos, que é o CP3 e o CP4. Então, se você usar menos o clinker e mais reaproveitamento, ou mais adições, desde que você não prejudique o processo, né? Esse é o processo. Eu vou jogar lá um produto que não vai deixar o meu concreto menos resistente. Então, ô Júlia, tá de ponta cabeça, filha. Júlia Girardelli, da onde você é, Júlia? Girardelli. Então, vejam só, hoje a ideia é trabalhar com adição, não aditivos. Tinha outra coisa. Policarboxalato, adições. Você usar menos o clinker e usar mais resíduos. Essa é a ideia. Isso é uma ideia. Trabalho com detectores e analisadores de gás. É tipo Orsat, Davi? Nós temos os Orsat, né? Que são aparelhos que você consegue detectar através de agentes químicos e vidrarias. Você consegue gerar o controle, é um controle de gás. Não é Orsat, não, é? Olha lá. Ivan, professor, hoje em dia não tem outro material que possa destruir o cimento, seja menos nocivo? Ainda não. Mas é o estudo, pessoal. A ideia hoje ainda você usa o cimento e a argamassa. Mas a ideia é você usar novas alternativas. Olha lá, é isso. São os Orsats, exatamente, pessoal. O Orsat é um analisador de gás, de combustão. Super legal, bacana, hein? Runway. A Runway tem uma unidade aqui em Guarulhos, entendeu? Da Runway. MSA. Olha que legal. Subiu a porcentagem, então. Teve uma mudança, pessoal, teve uma mudança na norma do cimento porta. Você não pode fabricar cimento porta de qualquer jeito, né? CP2, CP3, CP4, CP5, tem normas. Então teve uma mudança a nível disso. Cimento é igual ao concreto? Na verdade, o cimento é o aglomerante, é uma parte do concreto. O concreto é cimento, água, brita e areia. Esse que é o cimento comum. Outro processo aqui, pessoal, é o processo da produção da cerveja. Tá um calor aí em São Paulo, tá um calor em São José, tá um calor em Bauru, né, moçada? Tá um calor na Alphaville, tá um calor na Anchieta, perto da praia, tá um calor em Indianópolis, tá um calor em Tatuapé, aqui em São José tá quente pra cacete, e deve estar muito quente em Bauru. Eita, nós! Tomou 4 escolas trincando, aí sim, hein? Então, pessoal, essa escola que o Carlos tomou, e olha, eu tive o prazer de conhecer algumas unidades, em Itu, Mojimirim, conhecia lá perto de Campinas, como chama? Maravilhosa, conheci o processo de produção de chopps, que é a Brahma, é a Antártica lá, como chama, como chama lá, tem a unidade da Brahma, da Antártica, Jaguariúna, isso, obrigado, Fábio. E, obviamente, né, eu conheci a Ambev aqui de Jacareí. A minha esposa trabalhou um tempo na Heineken. Não saía nunca lá do processo de visitas. Até fiquei amigo e decorei. Eu ia sempre na visita da Heineken em Jacareí. Tanto que o cara, chegou esse cara chato. Porque tudo que eles, antes de fazer a visita, eles faziam lá contando uma história, fizeram as perguntas. Eu decorei. Eu era o primeiro que respondi. Sabe aqueles nerds? Qual que é o país que mais consome, na época, né? Mais cerveja no mundo, né? República Tcheca. Heineken é show. 51, não conheço. Mas olha lá, pessoal. Então aqui eu tenho um fluxograma, tanto energético, e aqui eu tenho um outro de matéria lá. Então lá, então aqui tem todo, pra vocês terem uma ideia, a produção de cerveja lá. Energia elétrica gerada, energia térmica, energia fóssil. Energia fóssil é a energia gerada pelos combustíveis fósseis. A água, a produção. Então, lá, temos aqui a parte soda, perda de soda, o subproduto, emissão do gás estufa, emissão de substâncias ácidas, né? Perda de água, caninha. Então, aqui, ó, nós temos aqui, então, a entrada, que está em branco, está do lado direito, esquerdo, né, moçada? E aqui eu tenho processos, operações, e aqui o que está em amarelo é o que nós temos que nos preocupar, ó. Nós temos a cevada, nós chamamos, então, a moagem da cevada, então entra o grifo de milho, cevada, arroz, trigo, enzima, açúcar, para melhorar a eficiência bioquímica do processo de
fermentação. Aí nós temos... Fala, Vitória. Minha filha tomou a primeira dose hoje, levei ela lá em São José, tadinha, ela tomou a beira da Pfizer, que tá com febrinha. É a reação, faz parte. Então, pessoal, o puro malte é a cerveja que faz menos mal, né? Porque essas cervejas aí, Skol, Brahma, entre mais, são colocadas para melhorar o processo, exatamente, olha lá. Grife de milho, arroz, trigo, para melhorar a eficiência bioquímica. Já o puro malte é praticamente aí a cevada e o lúpulo, né? Não tem isso aí. A ideia, então, é você tomar cerveja puro malte. Essa é a ideia, tá? Chama-se cerveja premium. Mas olha lá, aí vem a parte da abraçagem, que é onde vai ter as grandes caldeiras, onde é colocado toda essa moçada aí, é feita uma mistura. A água, toda essa moçada aí. Então, tem a mostura. E entra a água lá. Então, ó, primeiro processo que nós temos que preocupar é o bagaço do malte, é a parte sólida. Então, é que nem fazer cachaça. Depois aí, ó, ele é peneirado, ó, tem o processo de peneiramento, peneiramento. Então, tem os filtros. Tem as peneiras, né, para tirar o excesso sólido. Tem a fervura. Então, toda essa parte aqui é abraçagem, ó. É jogado o lúpulo. O lúpulo é jogado depois, pessoal, o controle. Qual é a lógica da mistura da cevada com a cevada para melhorar o processo de fermentação? Então, ó, cevada, grife de milhos. Eu não sei dizer o que ele fez aqui, ó. Na verdade, ele quis dizer que a cevada, que é a principal matéria-prima, ele é moído, tá? Depois ele é jogado. Bom, aí cada empresa tem o seu esquema aí. Boa pergunta, qual que é o objetivo, né? A cevada é que ela sofre o processo de moagem, ok? Aí eu tenho a abraçagem, que é essa parte aqui, aí depois que é colocado aí o lúpulo. Então tem o que eles chamam de trube grosso. O trube grosso, pessoal, é um resíduo de toda da mostura que eles falam, tá? Que é a parte onde vou ter riquicos em bactérias, em matéria particuladas bem grossas. A palavra mosteiro vem da onde? Então, geralmente, mosteiro é onde tem os padres, né? E os padres foram os primeiros aí a tentar industrializar a cerveja. Foram os padres. Então, o mosteiro vem de mosteiro, de mosto, onde vem a produção da cerveja. Aí depois vem a parte que é a parte da fermentação, colocado fermento, né? Aí tem lá toda a parte bioquímica, então tem a liberação do CO2, que através aí a transformação, né, é colocado aqui açúcar, tá vendo? Açúcar. Então vai ter o processo aí da bioquímica, dessa parte, desse amido, tudo isso aqui é amido, né? Ó. Então esse amido aqui, ele vai ser transformado, então, em álcool. E é liberado CO2. Então, esse amido mais o açúcar... eu não sei, Lucas. Eu não sei, assim, não lembro de cabeça detalhado, né? Não é uma aula de fabricação de cerveja, mas só para você ter uma ideia que o que é produzido é gerado. Ó. CO2, aí tem a fermentação, a maturação, depois da maturação lá, aí vou ter um trube fino, que já é um resíduo desse material fermentado, um pouquinho com bactérias, ele é um pouquinho menos particulados, né? Porque ocorreu um processo de clarificação. Não sei o que é essa terra diatomase, talvez seja um processo de controle de pH, algum material aí que é colocado, ó. Então tem preparado o mosto, a fermentação, maturação e a filtragem. Então tem aqui a maturação, é jogado mais água, a filtragem, olha lá, tá, então é colocado, ó, controle do pH e da cor. É jogado, aí temos então o que, pessoal? Temos a pressurização. Então, boa pergunta. Pergunta aqui, ó, fermentação, destilação. Fermentação é o processo bioquímico. É a transformação do fermento desse material aí, que é que eu falei agora, que é?
grife de milho, cevada, que é... Como chama que eu falei agora, pessoal? O que é a batata aí mesmo? A batata, o que ela é mesmo, gente? Isso, amido. Obrigado, amida. Que é um produto orgânico, tá? A fermentação, então, é um processo da transformação do amido no álcool. E a destilação é o processo... Aqui é bioquímico. Fermentação é um processo bioquímico. A destilação é um processo físico. É a separação desse mosto do álcool. É a separação de líquido-líquido. Então, eu vou separar. Então, a fermentação, a destilação, a cerveja não é destilada. A cerveja, ela é fermentada. A destilação é o caso do álcool, da pinga, né? É o caso aí do uísque, onde eu vou separar lá o fermento lá, né? Então, a pinga, eu vou separar lá todo o bagaço da cana, vou aquecer, e nesse processo também sofre um processo de fermentação. O uísque, ele sofre fermentação, sofre cachaça, só que ele é separado do álcool puro. Depois aí temos a parte da pasteurização, e aí vem o envase. Nesse processo de envase, eu tenho, então, o que, pessoal? A separação do chopp e da cerveja. O chopp, depois que ele filtrou, é colocado CO2, né? E é envasado, geralmente em barris de aço inox. A cerveja, ela entra no processo de pasteurização. Então, ele tem um aquecimento rápido, mais ou menos 70 graus Celsius, e depois é resfriado. Aí ele vai ter, então, uma redução de bactérias. Então, a cerveja, ela dura mais. Ela tem um gosto diferenciado. Então, o chopp escuro, a diferença é que eles usam maltes queimados, né, torrados, queimados, e é colocado alguns outros elementos, essência de café, entre outros. Tá bom, pessoal? Para fechar nossa primeira parte da aula, balanço de energia. Então, aí você tem aí o IPA, Italampari, tem a IPA, você tem vários tipos de cerveja que são colocados substâncias, né? Lúpulo a mais, você tem aí a cevada lá, torrada, café, aí tem um monte de coisa, colocado xarope, isso mesmo, tem xaropa da essência, de cor de gosto de caramelo, né? No caso da caracu, é colocado um xarope dela, com gosto de caramelo, aí tem um monte de coisa, gente. O chopp preto, ele é mais adocicado, porque é colocado o xarope. Obrigado pela ajuda aí, gente. Olha lá, a Júlia tá... O pessoal que trabalha na fábrica de chocolate... assim, eu conheci uma, não lembro mais. Obrigado aí, tá? As jeans são água, xarope e CO2. Bom, vamos voltar agora aqui, balanço de energia, pessoal. Então, balanço de energia é o mesmo esquema. Então, o balanço energético é a representação sistemática de fluxo de energia, e não de matéria. E as transformações no sistema. É lógico que o fluxo de energia e matéria, elas se combinam muito bem. Quem deu essa teoria é o Einstein, né? Que energia é igual a massa, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz, ao quadrado, não é isso? Elas entram. Então, a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, onde a variação de energia é proporcional à diferença do calor gerado menos o trabalho. Olha lá. Então, a gente usa o calor para mover pistões. Então, o balanço energético do sistema é muito semelhante de massa, porém, com duas principais ressalvas. Um sistema específico pode ser fechado em um balanço de massa, mas sempre aberto para balanço energético. Embora seja possível ter mais de um balanço de massa para um sistema, tá? Mas para o sistema energético só pode haver um só, tá? A energia é única. Então, o balanço total de energia, a entrada, é igual a saída mais armazenada. Olha lá, da mesma forma, então, nós temos aqui, olha, a energia de entrada é igual à energia de saída mais a energia armazenada e a perda, né? Produtos e resíduos. Então, tem uma somatória aí.
Pessoal, eu sei que todos vocês vão ter aí umas matérias mais para frente, quarto, quinto ano, na parte aí de calor, termodinâmica, né? Termodinâmica aplicada, térmica básica, transferência de calor. Mas vocês vão aprender alguns ciclos, como o ciclo de Rankine, ciclo de Carnot, ciclo Otto, que é do motor, que são ciclos de Rankine. É um ciclo, pessoal, que ele tende mais próximo da idealidade. Eu não lembro de cabeça quantos por cento é um ciclo, mas é um ciclo bastante... O Rankine é um ciclo muito eficiente. Mas foi criado aqui um diagrama chamado diagrama Sankey, que é um diagrama meio que hipotético, tá? Meio teórico, que é uma ferramenta que foi criada para poder representar os fluxos de entrada e saída de energia de qualquer sistema térmico, como, por exemplo, caldeiras, aquecedores, fornos, após a realização, né, do balanço energético. Então, aqui eu tenho uma imagem para poder... Esse diagrama, ele representa, ele visualiza melhor o que pode estar acontecendo em termos de saídas e as suas perdas num processo de geração de calor. Vou pegar um aumento maior aqui, ó. Pronto, olha lá. Então, aqui, pessoal, imagine. Ó, depois eu falo, tá, Eduardo? Ó, pessoal, falar sobre a crise hídrica no Brasil e se pode faltar energia mesmo. É um grande problema, viu? É um grande problema. Podemos falar, discutir isso aí. Tá, então aguarde aí, Eduardo. Mas olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho um forno, onde estou representando aqui o sistema, né? E eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa muito importante, tá certo? Ó, a preocupação está aqui, ó. Grande problema da eficiência térmica estão nos escapes. Mas olha só, eu estou tendo aqui, então, o quê? Uma entrada 100% de energia. Então, esse diagrama, teoricamente, hipoteticamente, ou teoricamente, ele pode dar uma ideia do que pode estar acontecendo em termos de perda no meu processo térmico, tá? Então, olha só, vou limpar aqui. Então, quando eu entro, eu vou ter algumas saídas. Ó. Geralmente, de 100% que entra de energia, okay? Pode chegar de 2 a 5% o calor armazenado. O que seria? É o calor que fica preso na parede do meu forno, nos tijolos, no meu refratário. E aí, no caso, olha só, eu tenho, por exemplo, olha lá, então, o calor que fica aqui preso. 3 a 10 pelas paredes do forno. Será que está sendo feito um sistema de isolamento bem feito? Esse calor, quanto mais ele entra 100% e sai 100%, esse é o ideal. Mas não existe. Tá? Foram estudados, existem vários sistemas térmicos que foram criados, foram analisados, e até hoje nenhum. Termicamente, não existe. Ó, isso posso garantir. Termicamente, nenhum equipamento, nenhum processo é 100%. Se ele entra 100, ele vai ter perda. Então, por exemplo, sistemas de perda aqui, né? Ó, geralmente fica o calor, né? Quando você liga um forno, ele fica com calor lá dentro, não tem como sair. Então, de 2 a 5%, ele fica lá com calor lá dentro. Então, já está perdendo. Já não vai ter 100%. Se você não fizer um bom isolamento, olha lá, eu vou ter de 3 a 10%. Ele vai ficar preso também por causa do mau isolamento. Se eu vou pegar esse forno, por exemplo, num tratamento térmico, uma têmpera, que eu vou colocar lá um aço a 850, coloco lá, deixo um tempo, vou abrir esse forno para poder tirar e esfriar em água, ele pode ter aí uma grande porcentagem através, né, da abertura do forno, ó, de 1 a 2%. Outra coisa, abrir o forno, ele vai entrar ar gelado, ar frio. A tendência é que esse forno entre em equilíbrio térmico. É a lei zero da termodinâmica. A lei zero, que foi a última lei criada, tá? É a lei do equilíbrio térmico. A tendência é entrar em equilíbrio. Se você abre um forno, o que vai acontecer com ele num tempo? Ele vai esfriar. Então, quando você abre um forno, ele vai ter de 5 a 10% essa perda também. Então, geralmente, um forno pode chegar aí até 60%. Outra questão importante, se é um forno
onde ocorre combustão interna, ó, o grande bandidão safadinho da jogada está aqui, ó, que é a perda dos escapes. Ué, todo processo que gera calor vai ter liberação de emissões de gases. Então, são esses caras aí. A ideia é trabalhar o que nós chamamos de recogeração. O pessoal da indústria térmica trabalha com a recogeração. Pegar essas perdas que poderiam estar saindo em escapamento, reaproveitar ele, ó, reciclar. Ó. Até para a parte energética, a ideia é você reaproveitar. Então, esses gases que estão saindo, né, para a atmosfera, nós chamamos de recogeração. Pegar e jogar de volta. Então, essa é a ideia. Tá? Então, esse é o problema. Então, o que acontece? Olha lá. Então, fica claro, muito claro, se vocês olharem aqui, gente, qual que é o maior, tirando o valor da saída, que é o que eu quero, porque já o produzido, olha lá, o grande problema está aqui, ó. Pode chegar a 50%. Então, ficou claro que as perdas, né? Então, uma vez que fornos operam em altas temperaturas, os gases que saem dos fornos a altas temperaturas resultam em uma diminuição da eficiência. Então, quanto menor a temperatura que sai de uma chaminé ou de um escape, maior será essa eficiência. Então, essas fumaças que saem muito quente é porque estão perdendo calor. Então, quanto menor a temperatura que é liberada nos gases de escape, maior será a eficiência. Exatamente, olha só. O Bruno falou, ó, o calor gerado por indução talvez não tenha tanta perda. O cooktop, perfeito, o Bruno. O problema é você conseguir gerar um calor por indução. Uma panelinha é uma coisa, agora gera aí um aquecimento, não sei quantas toneladas de energia, você queimar aí o petróleo, queimar o clinker, precisa de um cooktop gigante. Será que é viável por enquanto? Bem colocado, tá? Então, olha lá. Olha lá, perda de energia. Vazamento de óleo, vazamento de vapor, subfluxos quentes, que nesse isolamento, ajustes queimadores, saída de gás com alta temperatura, vazamento de gás, movimentação necessária de materiais, instrumentos, controles defeituosos ou descalibrados, combustão, o bicojetor, excesso de iluminação, excesso de aquecimento em ar-condicionado, energia nuclear. Sim, a energia nuclear é a energia poderosa, só que para você ter ela de forma segura é um outro problema. Então, exemplo de máquinas que geram calor. Pessoal, o meu TCC na minha faculdade foi sobre caramba, fiz merda aqui, moçada. Fiz merda. Meu Deus. Caramba. Caramba, fiz merda. Não. Tô tudo aqui, gente. Caramba, isso aqui foi no computador. Pera aí, pessoal. Deixa eu resolver o problema aqui. Mas não tem estourado o computador. Pera aí, que eu fiz merda aqui. Fui pegar livro, me ferrei. Bom, esquece. Caiu um monte de livro aqui. Fez merda, pessoal. Juro mesmo que. Deixa quieto. Até caiu. Onde foi parar aqui, ó? O Barbieri. Pera aí. O Barbieri tá voltando. O Barbieri tá voltando. Alô? Vocês estão me vendo? Foi mal, pessoal. Caiu tudo aqui. Você não sabe, fiz merda mesmo. Literalmente. Peraí. Vou tentar resolver aqui. Tá.
Pessoal, desculpe aí, tá? Eu não tô... Ah, estão me vendo? Estão me vendo agora ou não? Estão me vendo ou não? Ah, peraí. Eu vou resolver esse problema. Será que eu estraguei aqui? Peraí. Puta que pariu. E agora? Gasparzinho voltou, né? Saiu, pronto, ó. Minha esposa tá limpando aqui a merda que eu fiz. Vou dar uma puxando a orelha hoje, moçada. Tô, Gasparzinho, agora de novo ou não? Tô não. Tô não. Do Ghost? Achando que eu tô passando do Ghost? Tô não, gente. Tá que pariu, fiz merda aqui. Tudo bem. Mas aqui não cai mais nada. Mas olha lá, pessoal. Então a caldeira foi o meu trabalho de TCC que eu fiz na minha faculdade. Que é a máquina usada aí para gerar calor. Holograma. Subiu pra patroa, coitado. Sobrou mesmo pra patroa aqui, coitado. Limpar aqui. Eu tô branco ainda? Não é possível. Tô branco ainda? Tô não. Mas voltando, pessoal. Então, você até perdi aqui já. Olha lá. Então, por exemplo. Obrigado, Vitor. Normal agora, né? Caiu tudo no livro aqui, gente. Puta que pariu. Então, olha só. É possível, então, analisar, ó, através do que é importante saber o que entra, o que gera e o que produz e o que gera aqui. Olha lá. Então, lá, um processo de combustão, perda nos escapes, olha lá, 18%, por radiação, 4%, por armazenamento, 3%, perda total. Então, nós temos aí, pessoal, muito importante estudar essa parte da questão. Outra coisa, ó, nos gases, 18%, dependendo do processo, que é um processo de combustão, tá? De combustão interna, lá. E assim por diante. Então, a proposta aqui, o que é? Olha lá, usualmente, então, no processo de... sacanagem. Quando estou parecendo da Magalu, sacanagem, hein? Peraí. Essa câmera, tô com duas câmeras. Tá certo. Agora tá normal, moçada. Tá normal. Tá normal, tá até bonitinho agora. Caiu a resolução do gráfico? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Nossa, fiz merda mesmo, literalmente. Não, tá bom, tá igual. Tá igual, tá igual. Tá igual, ó. Tá igual. Será que eu estraguei minha câmera? Barbie. Oi. Esse processo aí de perda de gás no escape, a gente consegue aplicar no motor do carro, né? Exatamente, é o mesmo processo. Tá. Então, e o motor do carro, tem a questão aí para você estudar a combustão, aí tem a questão do excesso, tem todo um controle de quanto de ar que vai entrar, e é bastante complexo, gente. E assim, aí nós temos a combustão completa, combustão semi-completa, combustão incompleta, falta de oxigênio me dá combustão incompleta, excesso me dá combustão, quanto mais oxigênio, né, muito ar entrando, eu vou ter perda de eficiência. É feito todo um cálculo estequiométrico para entrar exatamente a quantidade certa de oxigênio na queima de uma máquina térmica, no processo de combustão. Então é feito todo um estudo, a introdução certinha. A estequiometria de combustível e comburente, ele tem que ser feito de forma correta. Pouco combustível, eu vou ter perda de eficiência, porque eu não vou ter totalmente o meu combustível sendo queimado. Muito oxigênio, ele vai fazer o quê? Esfriar o processo, ter perda no calor, tá? Então, isso é muito importante de analisar, ó. Então, lá. Então, o excesso, olha lá. Então, eu tenho que trabalhar com o excesso. Olha lá. Então, a análise linear do processo de caldeira. Toda combustão exige uma medida correta de oxigênio. É feito todo um cálculo estequiométrico. Excesso ou falta, ela pode causar efeitos indesejados. Excesso de oxigênio resulta uma baixa eficiência, porque está esfriando o processo, muito ar do que combustível. A falta vai dar o quê? Combustão incompleta. Então, parte do combustível não vai estar queimando, ele vai estar saindo na forma de sólido. Então,
Então, o excesso de ar nos queimadores, nas caldeiras, são normalmente ajustadas. Então, eu tenho já, até no carro também, viu, gente? Até no carro. Então, se o combustível for gasoso, for líquido ou for sólido, olha lá, eu tenho aqui uma região aqui, ó, máximo de excesso. Geralmente, é colocado uma quantidade certa a mais para que ele queime totalmente. Ele prefere combustão completa do que incompleta. Então, é colocado um pouquinho a mais, mas muito a mais, ele pode dar problema. Ô, professor, essa falta e esse excesso de oxigênio, ele tem que ser considerado na entrada do combustível ou na saída do Não, então, ou nos dois? sua pergunta foi excelente, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, excesso de ar, na verdade, é o comburente. Quando eu falo ar, é o comburente. E aí tem toda uma análise, que o comburente é formado de combustível, se for o ar atmosférico, ele tem o oxigênio e tem o nitrogênio. Só que o nitrogênio se desconsidera. Então, todo esse processo é feito em cima do oxigênio. É na entrada. É na entrada com a entrada do combustível, que vai reagir combustível comburente, né? Eu dou uma ignição, né? Eu dou uma faísca, no caso dos carros, é aquela vela. Se for aí uma máquina térmica, eu tenho lá um Magiclick. E aí eu tenho que colocar a quantidade certa de ar. É na entrada. Perfeito. Pessoal, fiz merda aqui. Nossa, caiu tudo aqui. Não estou funcionando. Nem que tá funcionando. Mas olha lá. Professor, por que entra ar no sistema de água do carro? Peraí. Volta aqui, peraí. Por que entra ar no sistema de água do carro? Aqui, não entendi, Carlos. Entra ar no sistema de água do carro. Água de refrigeração? O carburador? Gente, alguém sabe responder? Eu não sei responder isso aí, não. Responde aí. Auxílios da universidade. Pessoal, aqui... Professor, é para ver se tem algum mecânico aí no grupo aí. Eu não sei nada disso aí, moça. Pessoal, sabemos que a água... O motor, ele trabalha com qual temperatura? Tem que trabalhar... Então, professor, você vai colocar... Passa no posto para colocar o negócio do carro, tá soltando bolha ali. Aquele é um ar que entra no sistema da água. A gente, como eu sou leigo em mecânica. Eu sou leigo em mecânica, não manjo merda de carro. Mas de elétrica eu domino. Elétrica eu domino. Mexo com elétrica há muitos anos mexendo com elétrica. Agora, a minha dúvida é, toda vez que eu vou mexer no meu carro, passo para ver, várias vezes eu tive que tirar o ar de dentro da água. Eu quero saber esse processo aí, como que esse processo do ar, eu vou entrar ele que sai dentro da água. A minha dúvida é essa, professor. Olha lá, o Thiago FT3, porque é o seguinte, pessoal, o carro, ele é o motor, ele vai girar o carro. Ele é 90 graus. Não, eu sei, ele esquenta. Não, mas isso já aconteceu algumas vezes, no meu carro eu já arrumei. Foi só uma dúvida que veio na minha cabeça aqui agora, que eu mexo, às vezes vou mexer no carro, fazer revisão, e eu vejo esse acontecimento, essa é a dúvida. De repente, uma coisa que às vezes alguém aí pode falar, não, o processo assim, a gente pode parar até, isso ajuda até a gente a mexer no próprio carro, né? Não, com certeza, cara. Com certeza. O Antônio falando que é da GM. Rapaz, os melhores carros são da GM. O carro... Oi. Beleza. Pessoal, o carro, a água para refrigerar o sistema do motor, não pode chegar a mais de 100 graus Celsius, senão evapora, então ele vai empenar o motor. Né? Compre Fusca que não usa água. Ô, pessoal... Então, professor, o que aconteceu foi o seguinte, eu subi na Serra de Mogi das Cruzes, há uns tempos atrás, eu esqueci de colocar água, trabalhando na correria, passou batido que eu nem vi. É o vapor. Essa água... Não, sim, eu sei. Mas aí o poderio, pima, foi lá no final, não. Aí o motor foi pro beleléu, né?
Aí vem a dúvida agora, né, do ar entrando no sistema da água. Mas isso é simplesmente uma dúvida, como muitos alunos têm, né? Beleza. Com certeza. Falou, professor. Tchau. Valeu. Nossa, eu fiz merda aqui até agora. Pode falar aí, pessoal. É a água que condensou, né, gente? É a água que condensou. Pessoal, é o seguinte. Olha lá. Tá aberto o áudio, tá aberto. Ô, fecha o áudio aí, professor. A molecada fica zoando. Não, ô, pessoal. A aula acabou. Ó, vamos falar um pouquinho agora. Fazer uma. Ó, não tem intervalo, não. Vamos fazer uma resenha aí. Quem quiser falar um pouquinho de produção mais limpa, Barbieri. O carro vai ser mudado, né, professor? É claro. Agora, Professor, só para melhor, claro. Professor e pessoal aí da aula, só para complementar, acho que foi o Maurício que perguntou se a Unip tem carro elétrico. Sim, a Unip tem um projeto de carro elétrico, sim. Um projeto de carro elétrico e projeto de carro a combustão, só para complementar. Qual unidade? Qual unidade? Na Indianópolis. Ah, tem mesmo, Bacelar. Exato. Eu vi. Quem tá trabalhando lá é o tal do. Tem um técnico de vocês, como que chama lá o. Eu esqueci o nome dele. Eu sei que vocês têm mesmo, verdade. Inclusive lá o Alexandre, que é meu chefe, Alexandre Frugoli, deve estar junto com o pessoal aí, fazendo isso aí também. Pessoal, quem que é responsável pelo projeto aí? Alguém sabe? Eu esqueci o nome do responsável. Não é o Pedrinho, não, né? Pedro? Eu acho que não é Pedro, não. Bom, pessoal, alguém quer falar um pouquinho aí não é Unip, eu trabalho na empresa X e eu trabalho com isso, ouvi isso. Quem quer falar de uma aplicação aí de produção mais limpa na sua empresa? Por favor. Professor, falando aí do carro elétrico, que a galera está comentando, São José dos Campos vai ter São José dos Campos, Seicem, Dicico, Telha Norte. Todas essas empresas agora vão colocar pontos de carro elétrico, né? Tanto é que um desses locais eu estou até participando da concorrência para fazer os pontos, né? Colocar a parte elétrica lá para fazer a alimentação desses pontos, que é uma coisa muito simples, professor. Nada de anormal. Mas o ponto de carro elétrico aí, os carros elétricos em São José dos Campos, a partir do ano daqui uns 2 anos, mais ou menos, vai ter bastante ponto de carro elétrico em São José dos Campos. Imagine São Paulo, quando deve estar. São Paulo está bem avançado, tá não? São José dos Campos está vindo uma empresa de Minas Gerais, Belo Horizonte, no qual eu estou participando lá da concorrência. Eu fui contactado lá pela empresa lá aqui, em São José dos Campos, no qual eu já prestei serviço para a prefeitura, né? Que eu presto um serviço para a prefeitura aqui. E eles me indicaram lá para fazer esses pontos. E aí eu tô na concorrência aí, né? Então, perguntando quantos volts. É isso mesmo? 800 volts? É isso? Ixi, tem muito mais. Alguém quer falar um pouquinho aí de produção mais limpa? Pessoal de São Paulo? Pessoal que trabalha na empresa. Pode falar, gente. A aula acabou, tá? Vamos fazer uma resenha agora, até 10 para as 10, tá bom? Quem quiser falar um pouquinho, professor, eu trabalho na empresa tal, lá eu... Professor, só lembrando que o carro da GM é ótimo carro, viu? Eu tenho aquele, como chama? O mais simplesinho, como chama? O mais simplesinho, como chama? Não, o outro lá, o Onix. Tem um Onix, gente. 1.0. Pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo. Ninguém quer falar nada, não? Pessoal, praticamente encerrei o conteúdo, tá? Semana que vem, você tem aula com o Honda, com o japonesinho. E daqui 15 dias a gente fala da nossa quarta aula, que é a parte de rótulos. É bastante legal, gente. Eu vi um Onix Turbo. Então, pessoal, estou pensando vocês, tá certo? Obrigado, hoje a aula foi bacana, foi bastante ligada à engenharia. Semana que vem, em 15 dias, a gente vai ter aula de rótulos, tá bom? Vamos falar de alguns rótulos aí importantes, de meio ambiente, e assim vamos levando. Então, pessoal aí de Alphaville, Anchieta, Indianópolis, Tatuapé,
São José, Bauru. Vai aqui, meu muito obrigado mais uma vez, né? Desejo para vocês uma ótima semana, bons estudos aí, tá bom? Grande abraço. Andando de uno. Falou, professor. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Tamo junto, hein? Falou, galera. Abraço para todo mundo aí. E, ó, próximo carro eu compro da GM, viu? Não, sem Boa propaganda. noite, professor. Bom descanso, pessoal. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, só um adendo. Você já ouviu falar de crédito de carbono? Crédito de carbono? É. Mas o que é para combustão? O que é? Não, eu trabalho numa empresa da área de mobilidade elétrica, a gente trabalha com carregadores. Aí a gente tinha uma pesquisa interna, na verdade, que a gente tinha um objetivo de implementação, só que por questões que não vem a caso, acabou não sendo efetivo. Mas eu acho até um adendo interessante, até pelo conteúdo da aula, porque ele trata da pegada de carbono, que é uma avaliação do quanto as empresas elas acabam emitindo em toda a sua cadeia de processos, e ela faz essa análise e adota modelos para mitigar essa emissão. E aí, os principais modelos entre eles normalmente plantio, às vezes otimizações. Daí, normalmente, empresas de energia, elas conseguem gerar esse crédito se elas têm uma produção limpa. E aí, em outras empresas conseguem comprar isso como se fosse uma moeda. E aí, meio que indiretamente, você acaba investindo em modelos de energia sustentável. Acho que é um bom conteúdo. Puta, que cidade que é? Oi? Cidade que você trabalha? Eu sou de São Paulo, capital, aqui da Indianópolis. Puta, que legal, cara. É bacana isso aí. E qual é o nome da empresa? AZ Energy. Olha que interessante. E é o futuro, hoje é o futuro. E a parte de custo tá alto? Então, na verdade, não, porque é mais, se você se aprofundar, é que eu sei mais por cima, assim, porque foi uma tentativa de implementação, mas é como se fosse um investimento, e aí você traz uma parte meio que comercial para a sua empresa, como se fosse uma bandeira verde, entendeu? Então, direta e indiretamente, você vai estar contribuindo para o meio ambiente. Não, legal isso aí, interessante. Aí, pessoal. Muito interessante mesmo. Bacelar. Alguém mais falar alguma coisa aí, pessoal? Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Tentar deixar a aula mais divertida. Pessoal, eu tô bem sem rumo aqui, caiu tudo aqui, bagunçou, molhou tudo aqui, tinha copo com água, que bagunçou. Eu perdi um pouco o rumo no final, é um pouco engraçado, né? Mas é para chorar. Mas tá bom. Pessoal, queria agradecer muito vocês aí, tá ok? Muito obrigado pela presença. Daqui 15 dias nós estamos juntos novamente, falando sobre rótulos ambientais, tá bom? Muito obrigado. Desejo a vocês boa semana. Aí, semana que vem eu falo do suco de tomate. Faltou o suco de tomate. Vou falar do que suco semana que vem, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez, tá ok? Grande abraço!